Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma aula? Pessoal, antes de qualquer coisa, já irei avisá-los que essa aula será longa, tá bom? Como eu vou trabalhar as 3 leis de Newton, então ela ficará um pouco extensa. Já de antemão já peço desculpas. Então vamos lá, pessoal, o que são essas leis de Newton, né? Que a gente, volta e meia, a gente ouve falar. Elas nada mais são do que a base da mecânica clássica, tá? E através delas a gente consegue explicar toda a dinâmica que envolve o movimento dos corpos. A primeira publicação ela foi datada em 1687, nesse livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Então, o que é essa primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton ela recebe o nome de princípio da inércia. Antes de qualquer coisa, eu preciso descobrir o que é inércia, tá? A inércia é a tendência dos corpos permanecerem em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, tá certo? Essa lei ela afirma que se a força resultante é nula, logo o que vai acontecer? A velocidade do objeto ela é constante. Então, se um objeto ele está em repouso, ele permanecerá em repouso. Porém, se ele está em movimento, ele continuará em movimento até que uma força mude, uma força anule isso que está acontecendo. Tá bom? Vamos exemplificar. Vamos pensar num ônibus em que o motorista ele está numa determinada velocidade. Lá na frente, ele vê um cão e rapidamente ele pisa no freio. O que acontece com todos os passageiros? Nessa situação, os passageiros eles tendem a continuar em movimento, ou seja, o passageiro ele vai continuar com a mesma velocidade que estava, porém, no momento em que ele pisou no freio, os passageiros eles são jogados para frente. Então é isso que acontece. Todo o corpo ele tende a permanecer em movimento ou em repouso até que uma determinada força atue sobre ele. Então, o que eu tenho? Nesse caso, ó, eu tenho uma moto, o motoqueiro, ele acelerou. O passageiro, ele não estava segurando em nenhum lugar. Então, o que aconteceu? Ele vai continuar em repouso, por isso que ele é remetido para trás. Não é que ele é jogado para trás, ele vai permanecer onde ele estava. Eu tenho outro caso do carro, mesma coisa, ó. Tô andando de carro, pisei no freio, o que acontece? Eu sou lançado para frente, por isso a importância de cintos de segurança, pessoal. Nesse outro exemplo, eu tenho um cavalinho, tô lá cavalgando. A partir do momento que o bichinho empaca, o que acontece com o cavaleiro? Por inércia, ele é arremessado, porque ele tende a permanecer em movimento, tá certo? Um outro exemplo é o caso de uma curva. Estou lá com o papai, a gente saiu para passear. O que acontece? Quando o papai faz a curva, o que acontece? O corpo ele é remetido para o lado, porque ele tende a permanecer em linha reta, tá certo? Então, ó, velocidades acima do limite permitido, o atrito dos pneus com o solo, ele pode não ser suficiente para que o carro descreva essa curva. Esse é um caso, tá certo? Então, o que eu tenho? Que a força resultante, ela sempre será igual a zero, que é o ponto material em equilíbrio, repouso ou movimento retilíneo uniforme, tá certo? Aí, pessoal, eu tenho outras duas forças para falar para vocês, que é a força centrífuga e a força centrípeta. A força centrífuga, ela é um referencial de força utilizado em trajetórias curvas, tá certo? Ela não é considerada uma força porque ela não cumpre os requisitos básicos de força. E também ela pode ser chamada de força inercial, fictícia ou ainda pseudo-força. Ela não pode ser observada de longe, somente pode ser sentida por quem está sujeito a essa força, que no caso é a sensação que a gente tem quando a gente está no parque de diversões. Sabe aquela sensação que faz as pessoas pensarem que elas vão cair de determinado brinquedo? Nada mais é que é a função da força centrífuga. E aí eu tenho a força centrípeta. A força centrípeta ela é a pressão sobre um corpo exercida no movimento circular. Isso quer dizer que esse tipo de força ele puxa o corpo para o centro da trajetória, ou seja,
é o inverso da força centrífuga, o qual ele empurra para fora, tá certo? De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, Sistema SI, a grandeza da força, ela sempre será quilogramas por metro segundo ao quadrado, que a gente costuma chamar de Newton. Ó, pessoal, vamos só um parênteses, tá? Toda vez que eu estiver referindo a uma unidade de medida, quando eu for escrever por extenso, eu escrevo em letra minúscula, tá? Porque se eu colocar Newton em letra maiúscula, eu tô falando lá do Sir Isaac Newton, ok? Então, essa é um exemplo para vocês conseguirem entender a diferença entre força centrífuga e força centrípeta, ok? Isso foi só um parênteses para vocês diferenciarem essas duas forças. Existem outras dezenas de forças, tá? Força de atrito, força gravitacional, a força aplicada sobre um corpo, força de arraste, força elástica, magnética, tração ou tensão, força do empuxo, enfim, força é o que a gente mais tem, com a graça de Deus. Vamos continuar? Segunda lei de Newton. Na segunda lei de Newton, ela vai levar o nome de princípio fundamental da dinâmica. E o que quer dizer? Ela afirma que a força resultante que atua sobre um corpo, ela é igual ao produto de sua massa pela aceleração. Jesus, oremos. Calma, pessoal, que a gente vai chegar lá. Um corpo em movimento, um corpo em repouso, ele só se movimenta se for aplicada uma força sobre ele, tá certo? E um corpo em movimento, ele só para se sobre ele for aplicada uma outra força. Lembra, na teoria anterior, na primeira lei, um corpo permanece em movimento a não ser que uma força é aplicada sobre ele, beleza? E aí, eu vou apresentar para vocês a nossa querida fórmula, que é a força igual a massa vezes aceleração. É essa fórmula que a gente vai utilizar bastante, tá, pessoal? Então, tenham bastante ela em mente. Força resultante, ela sempre estará em Newton, mas pode aparecer quilo por metro por segundo ao quadrado. É difícil, mas pode acontecer. A massa estará em quilo e a aceleração metro por segundo ao quadrado, tá ok? Vamos pegar um exemplo? Vamos lá. A força aplicada ao golpear uma bola faz com que esta adquira uma certa aceleração. Se em lugar de uma bola de tênis, o golpe for dado em uma bola de futebol, onde essa massa é maior, a aceleração provocada será menor, tá ok? Vamos dar um exemplo. Um corpo de massa de 15 quilos, sempre lembrando, pessoal, conforme vocês forem lendo o problema, vai anotando, tá? Tudo que ele tá dando e tudo que ele tá pedindo. Começou a ler? Começa a anotar. Então, vamos lá. Um corpo de massa igual a 15 quilos, ele se move com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Qual que é a força resultante que atua sobre ele? Pego a minha fórmula, força é igual a massa vezes aceleração. Substituo as letras pelos números. Vamos lá. 15 vezes 3, 45 newton. Só isso e nada mais. Existe uma outra força, pessoal, que é chamada de força-peso. A força-peso, ela também pode ser força gravitacional ou peso. É tudo a mesma coisa, tá, pessoal? Ela é bastante comum que confundamos com os conceitos peso e massa, mas elas são totalmente diferentes. A gente tem muito hábito de falar assim, quanto que você pesa? Não é? Mas é errado. Porque peso, pessoal, é uma força e a unidade dela sempre será em newton. A massa, que é o que a gente realmente quer saber, é a quantidade de matéria nela contida. Ela é medida sempre em quilogramas. Então, é assim, ó. Você vai continuar perguntando quanto você pesa, tá? É normal. Mas agora vocês conseguem ter essa diferença de peso e massa. O que você quer saber é a massa da pessoa, a massa do objeto e não o peso. Por quê? Quando eu quero calcular o peso, eu multiplico a massa pela gravidade, tá certo? E a gravidade, ela muda. Na Terra é uma gravidade, na Lua é outra gravidade, em Marte é outra gravidade, tá certo? Então, sempre tenho isso em mente. Peso, a unidade de medida é em Newton,
A massa sempre estará em quilo e a gravidade do local. No caso, na Terra, é aproximadamente 9,8, mas a gente é acostumado a arredondar para 10, tá bom? Então, a gente sempre vai utilizar essa fórmula. PMG, bonitinha, né? Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Um objeto de 10 quilos na Terra, onde a gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, então tem, ó, a massa são 10 quilos, a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ela tem um peso de 98 newton. Ó, 9,8 vezes 10, 98. Na Lua, a gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado. O peso desse corpo, que corpo? Que tem uma massa de 10 quilos, ó, a massa é a mesma, tá certo? Ela vai ter quanto de peso? 16 newton. Então, tenham em mente essa diferença, ok? E a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. O que quer dizer isso? Quando eu aplico uma força sobre o corpo, é uma ação. Recebemos desse corpo a mesma força, que é a reação, com o mesmo módulo, na mesma direção, porém em sentido oposto. É muito engraçado que às vezes a gente tem uma brincadeira, tipo assim, você tá um tapa e leva outro. A gente brinca ação e reação. Pessoal, terceira lei de Newton, hein? Lembre-se disso. Vamos lá. A toda ação sempre há uma reação oposta e de igual intensidade. As ações são mútuas de dois corpos, um sobre o outro. Elas são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. O que quer dizer isso? Calma, vamos lá. Ó, coloquei um desenho aí de duas meninas de patins, tá certo? Então, eu tenho a menina de capacete verde, a de laranja, elas estão de patins num solo sem atrito, tá certo? É uma superfície lisa. De repente, se um empurra o dois, essa se deslocará para trás, como resultado da força exercida sobre a mesma. O que acaba acontecendo? Se elas se empurram, a um vai dar um empurrão na dois. A força de reação é a mesma, tá certo, pessoal? Elas são remetidas para trás. Outro exemplo, pé na areia. Aqui embaixo, o que eu tenho? Pedra na areia, perdão, pessoal. A pedra na areia. A força que eu tenho aqui, que a pedra exerce no chão, comprimindo-a, acontece a mesma força do chão para a pedra. Quando eu estou andando, quando eu estou caminhando, eu faço uma força sobre o solo e, por sua vez, faz uma força sobre o nosso corpo, impulsionando-os para frente, contrabalanceando a força-peso. Aí eu tenho um vaso pendurado lá no teto. O vaso, ele faz uma força sobre o gancho, ó, que é esse vermelhinho. E, consequentemente, o gancho, ele também faz uma força igual. Então, sempre lembrando, a força tem a mesma intensidade, porém o sentido é sempre oposto, tá certo? Ó, o martelo, tô pregando o martelo, pegando um prego, né, com o martelo. A força exercida sobre o prego, fazendo com que ele penetre na madeira, o prego vai exercer essa mesma força no martelo. Tá bom, pessoal? Então, de acordo com a terceira lei de Newton, o que eu tenho? Eu tenho a mesma força, porém em sentido oposto. Então, eu tenho um sinalzinho aqui que é negativo. Lembrando, qual que é a fórmula da força? É massa vezes aceleração, tá certo? Então, a força que A faz em B e a força que B fez em A, tá bom? Sempre lembrando dos sinais opostos. Eu peguei esse outro exemplo para vocês entenderem um pouquinho mais. A ação, o pneu empurra a estrada. A reação, a estrada empurra o pneu. No caso de um foguete, a ação, o foguete empurra o gás. E a reação, o gás empurra o foguete para frente. Nesse caso, o rapaz está com uma mola. O homem puxa a mola e a mola puxa o homem. Sempre, ó, ação e reação. Aí eu tenho a torre de Pisa, ó. A terra puxa a bola. Eu queria estar lá no alto, assim, jogando a bola. E aí o que eu tenho? Que a bola puxa a terra, tá certo?
Um exemplo para vocês entenderem como eu aplico isso no meu dia a dia. Eu tenho 2 blocos. O bloco número 1, ele tem 3 quilos, e o bloco número 2, ele tem 1 quilo de massa. Eles são ligados por um fio extensível. Eu esqueci de anotar, pessoal, o enunciado, tá? Me desculpem. Eles são ligados por um fio inextensivo que eles podem deslizar sem atrito sobre um plano horizontal. Esses blocos, eles são puxados por uma força F. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui 2 blocos, eles têm o fio, e aí eu tenho uma força F que está puxando ele. E essa força, ela tem um módulo de 6 newton, ó. É o valor da força. Aí tá falando para desconsiderar, né, a massa do fio, porque se eu for considerar, eu tenho que juntar tudo no bloco, nas contas, mas enfim, ignora, esquece. Vamos pensar só nos 2 bloquinhos. Eu quero saber a tensão do fio que une esses dois. Isso aqui, pessoal, faz muita gente pensar, tá, mas o que isso tem a ver com o meu dia a dia? Tá, você tem um carro, o carro do colega pifou, aí eu tenho uma corda, e aí eu vou usar essa corda para puxar o carro do amigo. Será que essa corda aguenta? Então, isso acaba ajudando vocês. Vamos pensar na situação? Vou pensar primeiro no bloco 2. Quais são as forças que atuam no bloco 2? Eu tenho uma força que empurra para a direita e aí, consequentemente, eu tenho uma força que empurra para a esquerda. A força é menos T, tá certo? Então, qual que é a fórmula dessa força? Massa vezes aceleração, tá certo? A força eu sei que vale 6, a tração, a tensão aqui é quem eu quero saber. A massa 2 vale 1 kg e a aceleração eu não sei ainda, ok? Fazendo essa continha, 1 vezes A é A. Agora eu vou pensar no bloco 1. Quais são as forças que atuam no bloco 1? É somente essa força T. Massa vezes aceleração. A força T eu não sei, né? A tensão eu ainda não sei. A massa vale 3 e a aceleração eu não sei, o problema não me deu. O que eu vou fazer? Eu vou igualar esses 2 T's, tá certo, pessoal? Porque aqui eu tenho um T e aqui eu tenho outro T. Igualando eles, o que eu tenho? Vou pegar primeiro esta formulinha aqui, ó. E com essa fórmula, eu vou pegar esse T aqui e jogar aqui, ó. Tá certo? Então, ó, 6 menos T igual a A. Tá aqui, ó. Vou mandar ela pra cá, ó. Foi isso que eu fiz. Agora, eu substituí, ó. No lugar do T, eu coloquei quem? 3 vezes A. Tá aqui. Fazendo a multiplicação, né, pra desaparecer no meu parênteses, eu tenho menos 3 vezes A. Agora, o que eu tenho? Tenho A aqui, A lá, A para tudo quanto é canto. Vamos juntar todo mundo para ficar mais fácil. Então, eu tenho o menos 3A, eu vou mandar ele para o outro lado. Vai ficar mais 3A. Somando, eu tenho 6 igual a 4A. Não gosto da incógnita do lado direito, tá, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Inverter minha patotinha. Quando eu inverto a patotinha, eu inverto todo o conjunto e eu não tenho alteração de sinal, tá? Peguei o 4A, joguei para a esquerda. Peguei o 6, joguei para a direita. Por quê? Porque agora eu vou isolar o A. Isolo o A, copio igual, eu copio o 6. O 4 que está multiplicando, ele passa dividindo. Nessa divisão, eu tenho uma aceleração de 1,5 metro por segundo ao quadrado. Acabei? Não. Eu só descobri a aceleração. O que o problema está me pedindo aqui, ó? Calcular a tensão. Aí eu olho para a fórmula do lado, eu escolho qualquer uma mais bonitinha e faço a substituição. Aí eu substituo o A naquela fórmula. Mais fácil de todas pegar essa aqui, né? Claro. Então, T igual a 3 vezes A. No lugar do A, eu coloco 1,5, ó, que eu acabei de achar. Mando ele para cá e faço a minha multiplicação, que eu tenho 4,5 newton. Tá certo, pessoal? Aqui eu fiz um resumão com todas as formas, tá? Fiz não, perdão, peguei da internet, tá? Achei bonitinho. E assim vai, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e já sabem. Qualquer dúvida, pessoal, é só entrar em contato, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.